Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a aula de português. Nós vamos usar o livro Aquipaló, de língua portuguesa. Nós vamos retomar, se eu não me engano a gente já começou a falar, mas nós vamos retomar a unidade 2, direitos e deveres de todos, né? A começar pela própria imagem, que é muito significativa, né? Idosos, gestantes, homens, mulheres, brancos, negros, pardos, todos nessa figura, dentro provavelmente de um metrô, né? Parece de um trem, e todas essas pessoas têm direitos e têm deveres. E a gente vai trabalhar esse tipo de texto porque a forma como ele é escrito é muito semelhante a um texto de leis. E a gente tem que saber interpretar também um texto legal. Legal não de ser bacana, legal que tem a ver com leis, de legalidade, tá? Nós vamos começar pela página 32 e vocês irão fazer até, parece que é muito, mas não é não, tá? Até a página 37. Observe que a professora já vem com a resposta, por isso que eu vou explicar rápido aqui, sem que vocês vejam a resposta. Aqui nessa primeira página, tá mostrando a sala de aula. E olha que interessante, né? A diversidade de alunos, né? A professora e os diversos gêneros, tipos e condições de alunos, né? E tá lá, sou cidadão. Você conhece seus direitos e deveres? Os direitos e deveres fazem parte do nosso cotidiano. Vamos exercitar a cidadania? 1. O professor pedirá a 2 alunos voluntários que aguardem do lado de fora. Essa daqui era uma dinâmica que eu ia fazer com vocês, obviamente. Mas vai ser possível fazer? Infelizmente agora não. Mas se Deus quiser, logo faremos. Portanto, esse texto aqui seria uma atividade em sala de aula. Esse texto vocês podem ler, mas não tem que fazer nada com ele. Esse texto pode ser lido, deve ser lido, porém não tem nada para ser feito com ele, porque nós precisaríamos estar em sala de aula para poder fazer a dinâmica, tá bom? Aqui, página 33, agora sim, nós vamos ler a Declaração de Direitos, tudo bem? É um gênero textual que parece com leis, né? Então ele é escrito de uma maneira diferente de um conto, de uma fábula, né? Eles pegaram Declaração Universal dos Direitos Humanos, um trecho, porque essa declaração ela é muito grande, tá? E ó como ela é. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e consciência. Devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Olha, tem uma declaração, né? Um documento que fala como a gente deve tratar uns aos outros. E mesmo assim, a gente vê tanta coisa ruim ainda acontecendo. Artigo 2º. Primeiro, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião, política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Segundo parágrafo, não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, que se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E observem no desenho, são bonequinhos de diferentes cores,
tamanhos e pela roupa de diferente sexo. Nós temos sexo masculino, sexo feminino, um menininho, uma menininha e diferentes cores. E o mundo no meio, quer dizer, o mundo ele é constituído por diferenças e graças a Deus, porque se tudo fosse igual seria extremamente chato. São essas diferenças que nos fazem crescer. Quando eu convivo com alguém diferente de mim, eu aprendo com ela. Eu aprendo tanto coisas legais que eu posso usar na minha vida, como eu também tenho que saber separar as coisas que não são tão legais assim e que eu não devo seguir. Então, toda pessoa pode te ensinar coisas positivas e negativas. Cabe você selecionar. Cabe você prestar atenção e ter cuidado. A vida tem dois caminhos, eu acho que eu já falei isso com vocês, né? Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal descrição. E lá no artigo 29, parágrafo 1, todo ser humano tem deveres para a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdade, todo ser humano está sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdade de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Terceiro parágrafo. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, essa declaração foi escrita pela Organização das Nações Unidas, a ONU, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, está disponível nesse site onu.org.br, tá? Foi retirada no dia 7 de junho de 2017, tá bom? Quando tem, gente, entre esses parágrafos, meu Deus, esqueci o nome agora, entre essas chaves aqui, as reticências, os 3 pontinhos, significa que tinha mais alguma coisa aqui, mas eles pularam e fizeram um resumo daquilo que eles julgavam mais importante para trazer para vocês, tudo bem? Glossário. O que significa glossário? É como um dicionário. As palavras que eles acreditam que vocês desconhecem têm aqui o significado. O que significa degradante? Uma coisa que humilha, humilhante. O que significa distinção? É diferença, fazer diferença. O que significa incitamento? É encorajamento, incentivo. Se porventura houver mais alguma palavra que você desconheça, grife a palavra no texto, busque no dicionário. Se você não tiver um dicionário físico que você possa procurar, busque na internet e anote ao lado o significado. Estudar, interpretar texto, seja ele de português, matemática, história, geografia, ciência, qualquer texto. Você tem que grifar, você tem que verificar tudo. Entendeu? Ótimo. Não entendeu? Grife e coloca qual é o significado. Isso serve para todas as disciplinas. E agora, esse texto que começou aqui na 33 e terminou na 34, vai ser o texto que nós vamos usar para responder essas 13 perguntas, tá bom? A primeira pergunta, a resposta é pessoal.
Tá, imagine que você irá resumir o trecho que acabou de ler para alguém. O que você diria a essa pessoa? Então, você leu o trecho da Declaração dos Direitos Humanos, que é todo esse texto, esse trecho, porque a declaração é muito maior. Se você fosse contar para alguém usando as suas palavras, como é que você contaria? Olha, eu li a Declaração dos Direitos Humanos e ela falava disso, disso, disso e disso, né? Como que você colocaria aqui no papel de maneira bem resumida o que tem aqui de mais importante, tá? 2. Que parte da Declaração de Direitos você achou mais interessante? Eu achei o artigo 29. Por que você achou mais interessante o 29? E aí você vai dar sua opinião, tá? A opinião tem que vir com um argumento. Você não pode falar, gostei. Mas por que você gostou? Porque eu gostei. Não, isso não é argumentar. Argumentar é explicar. Você vai explicar por que você gostou. Eu gostei porque fala desse direito que eu acho muito importante. Eu gostei porque eu me identifiquei. Enfim, você vai pensar no melhor argumento que sirva para você, para sua opinião. 3. O objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos é estabelecer direitos e deveres de todas as pessoas no mundo, narrar como as pessoas vivem em diferentes partes do mundo, ou expor a opinião da ONU sobre justiça e igualdade? Qual dessas três opções você acha que é a correta? Eu até tampei aqui, porque dava para ver claramente a resposta. Mas qual desses três vocês acham que é o objetivo da declaração, né? 4. Releia o trecho a seguir e observe a palavra em destacada. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. São todos dotados de razão. Qual a palavra que está em destaque? Razão, ela está em negrito. E consciência. Continua, né? Agora leia o verbete de dicionário. Verbete, o que é verbete? Verbete é um pequeno texto que explica alguma coisa. Pode ser explicação de uma palavra, pode ser uma explicação de algum termo, tá bom? Então, o verbete é um pequeno texto que explica alguma coisa. Então, olha lá, razão. Razão, olha como se separa. Razão é um substantivo feminino, a razão. 1. Capacidade que temos para julgar ou entender algo. A razão distingue as pessoas dos animais. 2. Motivo ou explicação para fazer algo. Tive minhas razões para falar. Então, tem duas formas de se aplicar o termo razão. A razão no sentido de diferenciar os seres humanos dos animais e a razão que explica por que a pessoa tomou determinada atitude. B. Qual dos sentidos do verbete é mais adequado ao trecho? Que trecho? Ao trecho do que a gente leu, do texto que a gente leu, dos direitos e deveres do cidadão lá. Qual dessas duas aplicações que tem a palavra razão é o mais adequado para usar com relação aos direitos humanos, ao texto dos direitos humanos? Vocês acham que ele estava usando a primeira definição de capacidade ou a 2 de motivo de explicação? Qual que vocês acham? Aí vocês copiam aqui embaixo, tá? Agora vem essas perguntas aqui que tem as respostas, eu vou tentar explicar mais rapidinho, né? Assinale a alternativa correta sobre a estrutura do texto. A estrutura é como ele foi escrito, a formatação dele. Lembra que a carta do leitor tem que ter local, data, saudação, apresentação. Essa é a estrutura de uma carta. A estrutura de uma declaração é diferente de outros tipos de texto. Então, vocês vão assinalar qual é a forma, qual é o tipo de estrutura, como é organizada uma declaração.
6. Como os trechos da Declaração de Direitos foram agrupados? Como eles foram divididos, né? Como eles foram agrupados? Eles fizeram, por exemplo, o grupo primeiro de quem come mais, o segundo grupo é de quem come menos, né? Os direitos e deveres de quem come mais, os direitos e deveres de quem come menos. Eles agruparam, fizeram tópicos para tratar dos diferentes direitos e deveres de cada um. Como que eles agruparam? 7. Como é possível saber a sequência correta das partes que formam o texto? Como é que eu sei a parte que forma o texto? Porque, ó, lá nós saímos do artigo 7º e fomos para o artigo 29. Como que eu sei, né, que ele é organizado? O que me faz saber que ele pulou, né? O que indica como ele é organizado? 8. Releia os trechos e identifique a qual artigo ele pertence. Então você vai ler o A. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Volta lá no texto e procura. Esse trecho, essa parte, está em qual dos artigos dos direitos? Aí você vai escrever artigo tal e assim por diante. 9. Assinale a afirmação que explica a repetição das palavras como todo, todos, ninguém, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que eles repetem tantas vezes todo, todos e ninguém? Por que vocês acham que essas palavras são tão repetidas? Explique o sentido da palavra universal no título. O que significa direitos universais? O que quer dizer isso? Você vai explicar com as suas palavras. A linguagem empregada na Declaração Universal dos Direitos Humanos é informal e subjetiva, ou seja, é uma linguagem coloquial que a gente fala todos os dias, subjetiva porque é a opinião de alguém, ou ela é formal e objetiva porque é uma linguagem, uma linguagem mais bem escrita, ela é objetiva porque trata de um assunto específico. O que vocês acham que tipo de linguagem é? 12. Releia os trechos a seguir. Primeiro, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 2. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Terceiro, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração. Em que tempo estão os verbos no trecho? Nascem, será e gozar. Tá? Em que tempo tá? Tá no presente, no passado ou no futuro? B. No trecho terceiro trecho, o verbo destacado está escrito de forma nominal, isto é, no começo dele, no infinitivo que a gente chama, né? O verbo gozar é você tirar proveito, satisfação, ter prazer em alguma coisa. Então, você vai sair de férias? Vou sair de férias, gozarei as férias. Então, vou usar as férias, ter prazer com as minhas férias. Gozarei é algo que ainda vai acontecer, né? Gozar, não diz se já aconteceu, se vai acontecer, se foi, se vai vir, se veio, se foi, tá bom? 13. Complete as lacunas com as palavras do quadro. Então, o quadro, objetivo, presente, imediatamente, futuro. A. Na declaração de direitos predominam os verbos nos tempos. Que tempo que é? São dois tempos, né? Vai de coisa que está acontecendo, presente, de coisa que vai acontecer, futuro, ou de coisa que já aconteceu, tá? B. Os verbos no infinitivo contribuem para dar à declaração de direitos um aspecto
objetivo. Por isso que eles colocam, quando eu coloco, igual nós temos lá na nossa sala, a nossa lista de direitos e deveres, de regras, né? Respeitar, tá no infinitivo, porque é uma coisa objetiva que nós temos que fazer, né? Respeitar colegas e funcionários, não brigar, o brigar tá no infinitivo, porque é uma coisa que nós temos que fazer, é objetivo, tá bom? E vocês vão fazer assim por diante. Vocês irão fazer, portanto, olha lá, da página 33 a 37, e amanhã, dia 9, a professora corrige com vocês, para saber se todo mundo acertou, ou se não acertou, não tem problema, a gente tá aqui para aprender, tá bom? Gente, bom dia, fiquem com Deus e até amanhã.